Normalmente leva um pouquinho de tempo para todo mundo entrar. E o pessoal já está reclamando, tem gente mandando mensagem. Então, está reclamando. Ainda não pôs aqui, já vai. Deixa entrar, porque o pessoal... Deixa entrar, que até aqui em casa estão me apertando. Isso. Aqui. A plateia está nervosa aqui. A plateia está nervosa, mas agora já está dando certo, estamos entrando. Tá. Obrigado, Lorena. Não, obrigada a vocês. Sim, agora vai começar a estar populando o grupo aqui. Ah, tá. 30 participantes. Agora apareceu. Sim. Ok. Bom, boa tarde a todos. Bem-vindos mais uma vez aos seminários online e à distância sobre Covid. Esta semana, a gente está começando a semana com uma apresentação e uma discussão super valiosa. Estamos muito felizes de ter conosco o professor Brito, que está aqui para discutir conosco um trabalho que vamos a discutir sobre o uso de série temporal de mortes por Covid para demonstrar o efeito do distanciamento social. Então, como estava explicando para o professor Brito, normalmente a gente faz uma apresentação mais informal de nossos palestrantes, mas só para explicar, ele está voltando à Unicamp, onde é professor no Instituto de Física, e antes disso, por muitos anos, foi uma pessoa muito importante em ajudar a desenvolver toda a parte de pesquisa no estado de São Paulo como diretor da FAPESP. Então, estamos muito felizes de ele estar aqui conosco e também convidamos o professor José Krieger para comentar e ajudar após a apresentação do professor Brito a começar a comentar a apresentação e antes de abrirmos para a discussão e as perguntas. Então, professor Brito, super obrigada. Obrigado a você, Lorena, pelo convite e pela oportunidade. É para eu começar? Ou... Sim, se você... Não sei se você... Normalmente Começo a gente... direto, tá bom, estou pronto. Mas se podemos primeiro, talvez, começar só informalmente, você nos contar um pouco quem inspirou você para começar este trabalho e contar um pouco para contextualizar o que você vai apresentar. Ok. E eu vou tirar a minha câmera para dar a tela cheia para você. Mas eu estou aqui. Então, vou pôr aqui, está aqui. Ok. Apareceu aí na tela? Sim, apareceu. Tá bom, ok. Então, a história aí é a seguinte, como boa parte dos brasileiros, com esse assunto de pandemia e de quarentena, eu fui procurar um assunto para fazer, e o assunto ficou sendo esse de ficar acompanhando esses numerinhos que dão para nós todo dia sobre casos, óbitos, estados, cresce, decresce, etc. E a coisa que me intrigou foi que eu não estava conseguindo achar uma maneira de ver, de olhar para esse assunto do distanciamento social e ver o efeito disso na evolução ou dos casos da doença ou o que eu acabei vendo que é mais preciso, nos óbitos causados pela doença. E aí é disso que eu vou falar aqui, quer dizer, como é que a gente pode, procurando o indicador do jeito certo, demonstrar que, ao fazer o distanciamento social, se obtém aquilo que se deseja obter, que é menos transmissão da doença e, portanto, mais adiante, menos pessoas hospitalizadas por causa da doença e menos pessoas morrendo por causa da doença. Então, eu vou ir de trás para frente, eu vou olhar o número de óbitos e vou vir para trás para ver a relação disso com a implantação da estratégia de distanciamento social, porque
o ponto é que o distanciamento social virou um número aí que é esse negócio desse percentual que falam, 55, 56, 49, tem que ser 70 e etc. Mas isso está mostrando um número que vem dos telefones celulares ou do Google, não está mostrando quantas pessoas ficam doentes. Então, a relação entre esse percentual e o número de pessoas doentes é que acho que deveria nos interessar, porque aí a gente vê quanto isso é efetivo. E, por exemplo, pode ser diferente, um índice de isolamento social de 60% no Pacaembu ou em Higienópolis pode causar um efeito na doença diferente de um índice de isolamento social de 60%, a mesma porcentagem, mas em Parelheiros, em Jardim Ângela, etc. Porque pode ser que dependa de quantas pessoas moram na mesma casa, quantas vezes as pessoas têm que sair de casa e assim por diante. Então, é disso aí que eu vou falar para vocês. Então, eu vou formular qual que é o problema, falar um slide sobre o distanciamento social e seus indicadores. E aqui eu devo dizer que uma das coisas que motivou essa oportunidade de eu conversar com vocês é que eu recebi um dos boletins da rede de pesquisa solidária, acho que o número 19, que falava do distanciamento social. E aí o Zeca foi quem me enviou, e eu respondi para ele e falei, tá bom, é muito interessante, mas o boletim não tem nada que diga que mais porcentagem faz menos gente ficar doente. E seria bom se a gente conseguisse ver isso, especialmente na situação que está acontecendo no Brasil, que está cheio de gente, inclusive autoridades relevantes, que falam que não adianta nada, que não serve, que não tem objetivo e assim por diante. Então, eu vou falar disso e daí vou mostrar essa forma que eu achei de mostrar que o distanciamento social reduziu o número de infecções e o número de óbitos. Então, só para introduzir uma coisa quase desnecessária, mas só para sincronizar palavras, esse novo vírus SARS-CoV-2, que tem essa característica bem perversa de uma taxa de mortalidade muito alta, especialmente para pessoas mais velhas. Ele tem também esse mistério tem um período de incubação de 5 a 7 dias. A transmissão é de pessoa para pessoa e quem está assintomático pode transmitir a doença. Então, tudo isso aí complica demais a maneira de controlar, somado ao fato que os testes que tem para verificar se a pessoa está doente, o principal é esse Reverse Transcriptase PCR, ele é bom, tem especificidade, tem sensibilidade, mas ele é difícil de fazer. Vocês lembram que há um mês estava uma situação aqui no estado de São Paulo que tinha 17 mil testes sem resultado. Então, estava tudo acumulado sem saber qual era a situação. Agora está uma condição bem mais normal, o Instituto Butantan organizou um sistema aí, mas ainda assim tem um atraso entre testar e dar o resultado do teste. E tem esse assunto do teste sorológico que tem um desenvolvimento mundial aí de várias alternativas, mas esse aí é mais para depois que a pessoa teve a doença, não é tão efetivo enquanto a pessoa tem a doença. Mas o fato de não ter vacina e não ter um antiviral eficaz faz que a única coisa que sobra para as pessoas é uma não encontrar com a outra, para reduzir a taxa de transmissão da doença. Porque quando tem antiviral, você toma o remédio, fica em casa, você teve o sintoma, toma o remédio, espera 10 dias e fica bom. Mas se muitas vezes você nem sequer o sintoma tem e pode transmitir a doença, então é uma complicação enorme, que então desemboca nessa estratégia um pouco desesperada, porque, de certa forma, é que nem os de Londres faziam em 1846, quando teve a epidemia de cólera. Todo mundo fica em casa e tenta achar um jeito de descobrir como é que isso está sendo transmitido. Lá era por causa da água de uma fonte ali na cidade que o professor descobriu um jeito de identificar pelos casos a fonte que estava contaminada. Mas aqui não é uma fonte, aqui é de uma pessoa para outra que vai passar. Então,
Esse outro slide fala da estratégia do desenvolvimento do distanciamento social, que é esse, que, como eu disse, é esse assunto de tentar evitar ou reduzir a quantidade de infecções e de óbitos. E a gente tem que sempre ter em mente que um dos grandes objetivos de reduzir esse número de infecções e óbitos é proteger o sistema de saúde para ele dar conta de atender as pessoas que chegam, porque quando chega a hora que não tem mais lugar na UTI, ou que não tem mais respirador, aí as pessoas vão começar a morrer porque não tiveram a chance de se tratar. Então, é um objetivo duplo aí de controlar aquilo que eles falam de achatar a curva para ter menos casos diários, de tal modo que você tenha uma certa quantidade que você dá conta de tratar de maneira civilizada no sistema de saúde. É claro que esse assunto de distanciamento social traz um impacto social e econômico grande. Tem bastante gente que tem estudado efeitos psicológicos nas pessoas, o impacto na economia, que é o que em geral toma conta do debate, que tem mesmo, certo? É onde um país aguenta isso, ou até onde uma família que não tem, às vezes, muita para ficar 40 dias sem sair de casa, sem ir para o trabalho, sem fazer a sua atividade, especialmente num país com tanta desigualdade como o Brasil, essa questão da sobrevivência dos indivíduos fica mais essencial ainda que em áreas de umidade na se vocês quiserem ver um dado atualizado sobre esse assunto de quantas pessoas vão ao hospital, quantas sobrevivem, etc., tem esse paper que eu pus a figurinha aí do lado direito, franceses. Eles analisaram 95 mil hospitalizações que aconteceram na França há poucos dias, acho que dia 15. E o primeiro gráfico está mostrando que a probabilidade de uma pessoa infeccionada precisar ir para o hospital depende, como a gente já falou, fortemente da idade. O eixo horizontal aí é a idade da pessoa. Quando a pessoa tem 80 anos ou mais, a chance de ter que ser hospitalizado, 40%. Depois, quando tem 70, 79, 10%. E aí vai descendo. Tá certo? Ao mesmo tempo, depois que a pessoa vai ao hospital, a chance da pessoa hospitalizada precisar ir na UTI, lá nos dados franceses, eles encontraram números que estavam, na média, perto de 20%. Essa linha que tem aqui nesse ponto aqui. Certo? De acordo com mais idade, a probabilidade de precisar UTI é maior, e menos idade também, quando tem aqui esse pontinho aqui para trás. E a probabilidade da pessoa morrer, quando vai hospitalizada, também cresce com a idade da pessoa. A média está aqui perto de 19%, é quase igual à probabilidade de a pessoa ter que ir para a UTI. Então, isso é para dizer que o assunto é grave, não é uma gripezinha, não é uma coisa que você fica em casa e toma uma sopa e fica bom, tá certo? E a última figura, a figura D aqui, está mostrando qual é a taxa de mortalidade da doença, que na média é baixa, mas quando a idade passa de 60 anos, ela cresce, como todo mundo já sabe, de tanto que isso foi falado, quer dizer, quem acredita nessas coisas que são medidas, que os cientistas descobrem e publicam e etc. Bom, dito isso, vamos ao assunto do distanciamento social. Também só para resumir. Tem jeito de medir, quer dizer, hoje com essas coisas eletrônicas, eles arrumaram essa maneira de medir pelo lugar onde o telefone celular está. Então, tem na internet você encontra esse site dessa empresa chamada Inloco, ou no site da Google tem com mais detalhe. As empresas telefônicas estão compartilhando dados com setores aí do governo, com a ação de preservar a anonimidade, etc., anonimato, mas encontra-se figuras como essa que tem aí do lado direito, que eu peguei do Google Mobility Report.
Para vocês terem uma ideia, quer dizer, aí eu estou comparando dois lugares, o estado de São Paulo e a cidade de Londres, tá? Porque lá no Google tem o estado de São Paulo, não tem a cidade de São Paulo, mas tem a região de Great London. Então, as duas curvas de cima, a vermelha e a verde, mostram o aumento de pessoas que ficaram em casa. A verde é para o estado de São Paulo, a vermelha é para Londres. Então, vocês vão ver que em Londres as pessoas ficaram em casa quase o dobro do que as pessoas aqui no estado de São Paulo, em média. Antes aqui estava em zero, quer dizer, as pessoas estavam tendo a vida normal, ia para o trabalho, voltava, não sei o quê. E depois, por volta do dia 15, 16, 17, 18 de março, porque variou de lugar para lugar, aqui em São Paulo foi entre 16 e 22, em Londres acho que foi 17 de março. Aí fizeram lá a ordem de ficar em casa e logo as pessoas aí. A linha vermelha mostra que eles quase chegaram em 40%, aqui em São Paulo chegou a 20% acima do que era o normal antes da instrução de distanciamento social. E o complemento funcional disso são as outras duas linhas, que é como diminuiu a presença de pessoas no lugar de trabalho. Então, a linha azul mostra, no caso de Londres, que o número de pessoas no lugar de trabalho, o número de telefones no lugar de trabalho diminuiu 80%, e o número de pessoas no lugar de trabalho aqui em São Paulo diminuiu 40%. Então, isso aí já indica para nós que a estratégia de distanciamento implementada aqui em São Paulo, ou no Brasil, porque os dados do Brasil são parecidos com esse, ela tem deficiências comparado com o que foi feito em outros lugares do mundo. Mas tem, de qualquer jeito, uma mudança forte entre o que acontecia aqui e o que acontecia nesse trecho aqui do dia 20 em diante, de março. Isso tem também bem explicado nesse boletim da rede, aí, a nota técnica número 4, que fala da falta de coordenação entre o governo federal e estados, etc. Tem muito desses dados ali que aqui para o estado de São Paulo o IPT tem levantado e publicado, tem no site aí que o SEAD mantém. Mas aí a pergunta é, tá bom, você faz essas coisas, 40% das pessoas deixa de ir ao lugar de trabalho e o que acontece com a doença? Aumenta, diminui? Quanto diminui? E aí, então, é desse assunto que eu vou falar. Qual que é o efeito do distanciamento social na progressão e transmissão da doença? Tentando apresentar uma maneira de quantificar o problema, não só de falar, bom, fica em casa que vai ter menos, mas menos quanto? Porque você precisa ter suficientemente menos para ter um decréscimo da quantidade de infecções, de tal modo que 10 pessoas passem a doença para 7, 7 passem para 5, 5 passam para 3 e um dia a coisa diminui. Aí indica que você tem a doença sob controle. Então, nesse slide aí, eu mostro para vocês a dificuldade que a gente enfrenta, que é o fato de que os dados que diariamente o Ministério da Saúde nos dá, que são esses da figura do lado, eles dizem para nós uma coisa contraditória, porque a gente começou a ter o distanciamento social aqui, mais ou menos, de 16, 17 de março. E aí as pessoas olham para essa figura aqui e falam, mas tá bom, esse negócio não para de subir, a gente está ficando em casa, para que mesmo que eu estou ficando em casa? Então, eu achei contraditório, fiquei intrigado com essa figura. Quando eu descobri que, observando os dados que eles apresentam, que o que acontece é o seguinte, cada uma dessas barrinhas aqui, que indica o número de óbitos, no caso dessa figura, é o dado para o estado de São Paulo. Tá? Essa barrinha, ela não indica quantas pessoas morreram naquele dia. Embora, quando vocês ligarem a televisão no noticiário daqui a pouco, vão falar, nas últimas 24 horas morreram 800 pessoas. Mas daí a pouquinho, o mesmo jornalista, ontem eu vi, ele falou isso. Ele fala, mas dessas 800, tem 80 que morreram em março. Tem 90 e tantas que morreram na primeira quinzena de abril e assim por diante.
o que acontece é que o teste de PCR da pessoa saiu agora. E aí eles estão fazendo uma confusão entre a data do teste, do resultado do teste sair, e a data em que a pessoa morreu. Então, tem um monte de gente que está aqui nessa conta de óbitos de agora, que, na verdade, elas deviam estar aumentando essa barrinha de antes aqui e diminuindo a barrinha que tem depois. Então, isso aí, como eu sou físico, é uma atrapalha, esse negócio de pôr as coisas no tempo errado, impede que a gente use uma coisa que num laboratório de física experimental a gente chama detecção síncrona. Detecção síncrona é assim, quando você sabe que tem dois fenômenos, que um é ligado com o outro, você causa um e procura que hora que vai acontecer o outro. É meio que nem a gente faz com trovão e raio. Você vê o raio e aí você espera um pouquinho e ouve o trovão. Então, você consegue até pelo número de segundos ver em que distância foi que o raio caiu, quando você sabe que tem uma relação entre uma coisa e outra. Pode acontecer que seja um raio que foi só uma faísca num poste que você não vai nunca ouvir o trovão se não tiver, né? Se não for o raio e o trovão. Mas, essencialmente, trata-se de pôr cada coisa no seu tempo correto. E aí eu fui procurar onde é que a gente acha aqui no Brasil uma lista a série do número de pessoas, de mortes de pessoas, orientada à data em que a pessoa morreu, e não orientada a outras coisas, o dia que descobriram o corpo, ou o dia que fizeram o teste, ou, sei lá, outras razões. E eu achei isso num lugar que chama esse Portal da Transparência do Registro Civil. E aí eu fui lá e eles até fizeram uma série ali sobre os casos onde no atestado de óbito, porque todo mundo que morre no Brasil é obrigado a família a fazer um atestado de óbito. Tem até uma lei que diz quanto tempo, 24 horas, a família tem que registrar no cartório, o cartório tem que fazer não sei o que em 5 dias e assim por diante. Então, tem uma prescrição legal para isso. E aí ali, no atestado de óbito, tem um lugar que marca a causa da morte. Tem uma hierarquia das causas, da maneira de marcar, mas é uma coisa bem padronizada. O Ministério da Saúde define, disciplina, como é que os médicos têm que fazer e assim por diante. Então, o resultado que eu encontrei ali foi essa figura que está aqui, que aí eu já comecei a achar mais interessante, porque essa figura está falando que o número de óbitos vinha subindo numa linha quase reta aqui e, de repente, ele parou de subir. Tá certo? Então, aí vamos ver o que isso aí está dizendo para nós. Antes de ver o que isso aí está dizendo, eu explico para vocês sobre esse portal da transparência, que tem ali a quantidade de óbitos referenciada, cada óbito, a data daquele óbito, e o que eu estou querendo fazer aqui é mostrar para vocês uma maneira possível de fazer isso, de tratar disso, mas eu não estou iludido achando que os dados que eu mostro para vocês, eles substituem ou resolvem o problema, porque esse assunto do registro civil, ele, embora ponha tudo ordenadinho na data do óbito, ele não é bom para operar um sistema porque tem um atraso, porque os prazos são assim, ó, a família tem 24 horas para registrar no cartório, para fazer o certidão de óbito. O cartório tem 5 dias para registrar o óbito e depois 8 dias para pôr na Central Nacional de Informações, que aí atualiza o site. Então, você está falando de 14 dias de atraso, 8, 5, 13 e 1, 14. Eu escrevi 13 aqui, mas está errado, é 14. 14 dias de atraso. Então, para você operar uma região, um sistema de saúde, 14 dias de atraso é ruim. Mas eu quase aposto que, quando faz o papelzinho do exame lá de PCR da pessoa, em algum lugar deve estar escrito que dia que a pessoa morreu. Porque deve estar escrito em que hospital que ela está, onde é que foi e assim por diante. Mas aqui é só para deixar claro que aqui é uma ilustração de um método, não é uma solução feita para o problema. Bom, aí você vai lá e descobre que também no portal da transparência você consegue também identificar as pessoas que morreram
por uma causa chamada SRAG, Síndrome Respiratória Aguda Grave, a qual não é difícil ver que é relacionado com Covid, porque você pode comparar quantos teve nesse ano com quantos teve no ano passado. Aí você vê, para o estado de São Paulo, por exemplo, tem 3 ou 4 por dia no ano passado, e nesse ano você encontra 40, 50 casos. Então, e o aumento dos casos é depois de 15 de março. Então, é uma relação, por isso que eu adicionei aí na curva, nessa parte cor de laranja. Tá certo? Então, tem essa possibilidade também de ver, de compensar um pouco a subanotação dos casos, porque tem hospitais no estado onde não tem o negócio de fazer o teste. E aí o médico põe que é síndrome respiratória aguda, em vez de pôr que é Covid. Então, a gente, levando em conta, acho que tem uma visão um pouquinho mais precisa. Mas aí o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, olha aí. 16 de março, o Estado de São Paulo instituiu o sistema. Daí a 18 dias, a curva, a linha aqui, que vinha numa linha reta, subindo, quebrou. O que significa esses 18 dias? Você vai lá e procura um dos trabalhos, por exemplo, que nos informa isso, do professor Robert Verity, Oxford, Lancet Infectious Diseases. We estimated the mean time from onset to death to be 18.8 days. Quer dizer, a média de tempo que leva entre a pessoa ficar doente e morrer, quando morre, dá uns 18,8 dias. Quando demora mais que isso, a chance é mais da pessoa sobreviver, até porque o desfecho não óbito demora mais do que os 18 dias. Mas a história é que esses 18 dias, eu acho que está relacionado com esse atraso aqui, e por isso quer dizer, o que aconteceu? Você fez o distanciamento social aqui lá pelo dia 15, e aí no dia 5 de abril, o número de óbitos começou a parar de crescer, porque o número de casos que acontecia a partir do dia 15 de março foi diminuindo, porque as pessoas se encontraram menos. Então, você teve menos casos, você tem menos óbito. E você vai ver aqui na figura que ela está até descendo um pouquinho, e depois ela começa a subir, que é algo que, na minha hipótese, está relacionado com essa desgraça nacional de ter gente no país que diz que não é nada, não precisa ficar em casa, é perda de tempo, etc. E as pessoas também, apertadas pelas necessidades econômicas, começaram a ter que sair mais, como a gente vê aí todo dia na televisão, eles nos contam. O dado lá do IPT mostra para nós como é que o índice de isolamento estava em 56% e caiu para 41%, 47%, 46%. Então, essa linha tracejada mostra onde é que estaria o número de óbitos se não tivesse feito o distanciamento social. Você vai ver que aqui a diferença está mais ou menos para o estado de São Paulo, aqui está perto de quase 100, e ali a parte de cima da curva, na minha tela eu não vejo, mas é 160. Então, você está a 60% do que seria, o que é justamente o objetivo de fazer essa coisa. Quer dizer, reduzir os óbitos e reduzir a pressão sobre o sistema de saúde. Aí, você pode, então, tendo essa série por tempo correto, torna-se possível, por exemplo, agora olhar a série para o município de São Paulo, em vez de olhar para o estado de São Paulo. Aí está na mesma escala, você vai ver que ela está razoavelmente achatada ali, tá certo? Um número que dá uns 60 por dia nesse período aqui de 5 de abril até 19 ou 20 de abril. E depois começou a subir lentamente de novo. E essa linha do município de São Paulo, a gente pode dividir ela em 3 partes. Primeiro, a parte que tinha quando não tinha distanciamento social, que são os óbitos resultantes das infecções que aconteceram antes de 16 de março, crescia a 3 óbitos por dia. Depois, quando sofreu o efeito do distanciamento social,
aí começou a ter uma queda de 0,9 óbitos por dia. Então, vejam, esse dado aí está dizendo para nós que o município de São Paulo conseguiu quebrar a subida da infecção. Mas conseguiu quebrar e ninguém percebeu e ninguém contou para as pessoas que estavam quarentenadas. Porque isso, eu acho, teria dado um ânimo para a população para falar, esse negócio está funcionando, apesar do sacrifício e etc. E depois começou a subir de novo a partir ali do dia 20 de abril. Mas aí, como você pode fazer essa divisão da linha, eu fiz um exercício grosseiro pensando no seguinte, olha lá, de 16 de março a 5 de abril, o índice de isolamento social que a gente encontra na medida lá que está no site do SEAD, que o IPT calcula, era 31%. E a taxa de variação de óbitos era 3 por dia, a mais. Quando chegou em 56%, por um período, os óbitos daí a 15 dias passaram a cair a 0,9, que é o que significa que aquele fator R que as pessoas estão falando aí, ficou bem aqui, quer dizer, a doença está diminuindo. E quando voltou a ser 52%, passou a ser de novo 2,9. Isso é grosseiro, eu digo, é muito grosseiro, numa cidade do tamanho de São Paulo, nós sabemos que a doença começou nas regiões mais ricas da cidade. Então, quando você está falando desses 56%, desses 31%, você está falando da média do município inteiro, da região rica e da região pobre. A gente tinha que ter um jeito de medir isso em cada pequena região da cidade para conseguir fazer uma calibração de quantos por cento do índice de isolamento social significa reduzir a taxa de variação de óbitos e a taxa de propagação da infecção. Porque, como eu disse para vocês, 50% do índice de isolamento social em Higienópolis pode significar transmissibilidade muito diferente do mesmo 50% no Jardim Ângela, porque depende da frequência de encontro das pessoas, ou seja, o negócio dos telefones está dizendo para nós um pedaço da história, não a história completa. Então, por isso que eu acho que esse negócio de localização é essencial para a gente conseguir ter uma calibração disso aí para saber quantos por cento precisa de fazer. Aí você pode comparar, por exemplo, pegando o dado lá do Portal da Transparência, a evolução dos óbitos no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro e na cidade de São Paulo. Você vê que coisa impressionante. A partir aqui do dia 16, 17 de abril, passou a ter mais óbitos na cidade do Rio de Janeiro, que é menor que São Paulo, do que em São Paulo, por alguma falha do assunto de manter o distanciamento social. E nos dois lugares está acontecendo um entortamento para ficar horizontal, até talvez, se esse dado aqui do fim tiver correto, já tiver suficientemente atualizado, porque aí já está aqui em 10 de maio, hoje nós estamos no 26, está 16 dias faz. Então, pode ser que o cartório ainda atualize esse número aí um pouco, mas pode ser que não, tá certo? Mas permite a gente entender melhor e quantificar como é que essa evolução está acontecendo. Você pode ver também, por exemplo, o que está acontecendo na capital, São Paulo, e o que está acontecendo no interior. Você vê que aquele entortamento para ficar até um pouquinho negativo foi mais fraco no interior, que é a curva cor de laranja. Em vez de ficar negativo, ficou horizontal. E no interior começou a subir antes do que aconteceu no município de São Paulo. Aí tem outra complicação relacionada com a localização, que é assim, você pode ter feito quarentena em um monte de cidades onde não tinha nenhum caso, mas como as rodovias estão abertas, a pessoa que tem a doença pode ter ido de uma cidade para outra, então levou para lá, algum caso vai aparecer. Como tem 600 municípios em São Paulo, 637, se não me engano, você pode ter um em cada um, já dá 600 casos da doença. Então, até a doença entrar em cada um dos municípios, você tem um acréscimo meio impossível de controlar, a menos que você faça um lockdown total, que nem na rodovia as pessoas podem
viajar, mas é um pouco difícil de imaginar que seja possível fazer isso aqui no estado de São Paulo ou no Brasil, mas talvez seja. Bom, de qualquer jeito, o que eu estou querendo é mostrar que olhar o dado no tempo certo ajuda a gente a entender como é que essa coisa está se propagando. Aí você pode juntar aqui Rio de Janeiro, Fortaleza, São Paulo e Manaus. Aqui embaixo é Manaus, aqui azul é São Paulo, Fortaleza passou um pouquinho na frente de São Paulo e o Rio de Janeiro ali mais para cima. E o Brasil, tá certo? Essa aqui é a curva que a gente encontra pegando o dado ali do cartório até o dia 10 para o país inteiro. Está num nível de quanto? 900 quase óbitos por dia. Uma coisa peculiar, e eu já estou terminando aqui, é a seguinte, quer dizer, primeiro, essa história de relacionar as intervenções com a maneira como a doença evolui, ela faz sentido, tá certo? Faz sentido do jeito que eu mostrei aqui, que é olhando pelo dado resultante, e faz sentido mostrado nesse artigo aqui que acabei de ver na Science, do dia 15 de maio, esses alemães eles fizeram um modelo. Como é que você pega o modelo de epidemiologia, põe as intervenções e vê o que acontece? Aí você vê aqui no primeiro quadrinho aqui do lado esquerdo, esse aqui, se você faz o Strong Social Distancing, a propagação da doença vai de acordo com essa linha verde que está aí. Se você faz o Mild Social Distancing, que é mais ou menos como nós fizemos em São Paulo e no Brasil, aí ela dá esse platôzinho aqui, tá certo? Se o mild ficar mais forte, esse platô entorta para baixo. Se ele ficar mais fraco, o platô entorta para cima. Se você não fizer social distancing nenhum, a doença vai embora e o número de casos vai subindo. E aí essas outras figuras mostram também o momento, a variação do momento onde acontece, mas o meu ponto é mostrar que faz sentido relacionar o começo da intervenção com uma mudança na propagação da doença daí a uns 15, 18, 20 dias, tá certo? Voltando ao caso do Brasil, aí eu comparo, talvez você esteja imaginando, mas como é que um dado compara com outro? Do lado esquerdo é o dado que eu pego do registro civil, óbitos por dia, e do lado direito são os dados que o Ministério da Saúde divulgou. Eu pus aqui até o dia 10 de maio para ter a mesma comparação e a mesma escala vertical. Você vê que o número de óbitos que aparece nos cartórios é maior do que o que aparece no dado do Ministério da Saúde. Por que é maior? Porque nesse ponto aqui do Ministério da Saúde, no dia 10, tem óbito que eles só vão descobrir lá pelo dia 20, quando sai o teste de PCR e esse óbito era para trás. Mas o médico botou no atestado de óbito que a causa era suspeita de Covid ou SRAG. Então, isso aí é que muda, é a ação dos médicos em fazer como é que chama? A avaliação para pôr no atestado de óbito o que está. Então, acelera o efeito da gente saber que a doença está ali. E vejam também que coisa impressionante. Até o dia 10 de maio, no registro civil, a gente encontra 20 mil óbitos atribuídos à Covid. E no dado do Ministério da Saúde, a gente encontra um pouquinho mais que a metade disso, 11 mil. Quer dizer, tem outra coisa aí que, de novo, é o atraso, porque aí o que acontece? Essa curva cor de laranja aqui, ela vai subir rápido, 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 mas não quer dizer que as pessoas estão morrendo no dia 20, elas já morreram no dia 10, no dia 9, no dia 7. E aí toda essa estatística fica distorcida, porque os caras lá do Financial Times, de não sei onde, põem esse número do Brasil e falam, morreu mais gente do que nos Estados Unidos. Mas talvez não tenha morrido mais gente que nos Estados Unidos, porque a nossa curva está acumulada no fim por causa da demora de processar os testes e dar os resultados. Então, em conclusão, o que eu quis mostrar nesse trabalho é que dá para aprender sobre a efetividade da estratégia de desenvolvimento social olhando os dados com a série temporal certa. Certo não quer dizer que tem que ser essa série do registro civil.
mas tem que ser uma série onde o óbito está na data em que ele aconteceu e não na data em que uma outra coisa aconteceu. Você vê, teve um certo ponto da evolução da doença aqui em São Paulo que o fato de ter mais teste fazia parecer que estava morrendo mais gente, porque testava mais pessoas e a notícia cada dia saía 200, 250, 400, mas é porque trouxeram 700 mil testes da Coreia e começaram a testar as pessoas. O número de mortes já estava acontecendo de qualquer jeito. Então, tem essa história de condicionar o teste faz esse tipo de distorção. Também, mostrando desse jeito, dá para mostrar ao público se está funcionando ou não. E dá para mostrar até quanto está funcionando. E com mais trabalho e com dados melhores, daria para mostrar quanto índice de isolamento social precisa ter em cada bairro de São Paulo. Porque aí você vai conseguir fazer aquilo que eu não me lembro o nome do inglês, era o Brown, era o professor que olhou o mapa do cólera e falou: é nessa fonte de água aqui que está saindo a água estragada que está causando. 1846 ele fez isso. Tá certo? Então, a gente precisava olhar isso de uma maneira mais localizada. E, se conseguisse fazer isso, daria para fazer essa estratégia localizada que vai ser importante para quando for discutir de que jeito que vai, se a gente conseguir fazer uma discussão para sair de uma maneira organizada da quarentena, do confinamento, do distanciamento, do que seja, tá certo? Mas eu acho que localização vai ser muito, muito importante. E o último slide, agradecimentos ao portal da transparência do Registro Civil, que, olha, esses aí fazem um serviço bom numa democracia, viu? Porque não é só que tem o negócio do Covid, tem dado de tudo lá, quantas pessoas morrem, quantas pessoas nascem, que nome que dão mais para as crianças. É um negócio útil do ponto de vista de dados abertos para conhecer a sociedade brasileira. Aí os dados ficam ainda mais abertos, porque tem essa outra organização que eu descobri aí no processo de fazer isso, chama Brasil.io, que pega, porque se você vai lá no site do Portal da Transparência, você tem que olhar o gráfico ponto por ponto e copiar, digitar o número na sua planilha. Esse site do Brasil.io pega a planilha inteira do site da Transparência, do Portal da Transparência, e você pode baixar ela inteira para todos os estados do Brasil, para vários eventos, a morte por estrague, por pneumonia, por septicemia, por não sei o quê, e aí você consegue processar tudo isso. Esse assunto de dados abertos no Brasil tem um progresso, viu? Você baixa lá o arquivo CSV completo todo dia. E o que eu apresentei aqui, uma versão um pouco anterior, está num artigo que foi aceito para publicar na Revista Brasileira de Epidemiologia, e vai estar no repositório de pré-prints do Cielo nos próximos dias. Muito obrigado. Professor Brito, muito, muito obrigada a você. Obrigado, Lorena. Vamos passar a palavra para o professor Krieger, que pedimos para ele começar a abrir a discussão e a gente comentar com as palavras dele. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui e sempre bastante bacana ver as apresentações do Brito. Nós já estávamos acostumados com as apresentações como diretor científico e agora o outro chapéu do cientista. Não é? E eu acho que há várias maneiras da gente olhar os dados que o Brito apresentou, e especialmente estando aqui no Brasil. A primeira delas é o que nós vamos fazer imediatamente para, enquanto sociedade, não só nos organizarmos para obter dados e tudo, mas que as políticas públicas necessárias para os próximos dias, para as próximas semanas, sejam embasadas nisso. Eu fico na torcida de que isso possa acontecer, mas eu tenho dúvida ainda quão efetivo a gente vai alcançar isso. Por outro lado, se a gente olhar um pouco mais para frente, nós sabemos que a outra epidemia que teve de coronavírus na Ásia
fez com que alguns países aprendessem. Então, especialmente Singapura, Coreia do Sul, e ficou um legado. Tanto é que, no início, embora tenha começado lá na Ásia, essa outra epidemia, ficou muito claro que ali existiam países onde a coisa estava pegando e outros que estavam mais protegidos. Então, a grande pergunta, Brito, que eu queria que você eventualmente comentasse para nós, especialmente com a experiência que você teve na diretoria científica, e porque, por um lado, você olha para o cientista, para o outro, para o Estado, né, que é o financiador, né, e tem que atuar ou lidar com o pessoal do executivo e do legislativo, e com a sociedade como um todo. Quer dizer, como é que nós podemos assegurar que nós vamos ter um legado? Porque, evidentemente, eu gostaria que a gente pudesse já começar a mudar a atitude nos próximos dias e semanas para a gente decidir como é que nós vamos sair dessa. Eu sou um pouco cético a esse respeito, mas eu acredito que talvez a segunda parte a gente vai ter que tirar um aprendizado disso aqui e mudar a nossa forma, não só de atuar, mas enquanto sociedade, né? Todos os atores, como é que nós podemos melhorar a nossa capacidade de responder a estímulos, especialmente quando os estímulos são nocivos. Bom, Zeca, quer dizer, tem uma situação muito difícil, né, no Brasil com essa, quer dizer, uma falta de liderança aí sobre... Os brasileiros estão divididos, não se entendem, as lideranças do Brasil não se entendem e nós estamos no meio dessa tragédia aí. O que eu tentei trazer aqui é aquilo que um pesquisador pode trazer. Você faz uma coisa, faz uma medida, escreve um paper, publica, manda cópia para as pessoas e aí quem vai tomar a decisão usa ou não usa, né? Porque eles também estão sujeitos a todo tipo de emergência, de tragédia. Não é que as pessoas estão sentadas lá à toa, os que estão de boa fé, né? Digamos, aqui no estado de São Paulo, em geral, eu diria que é onde isso acontece. Em outros estados também, porque eu não estou falando de Brasília, ali eu não sei se tem boa fé nesse assunto. Mas vão fatorar isso, incluir isso dentro do pensamento que eles têm sobre como tratar dessa coisa. Mas eu acho que cada um traz um pedacinho, né? E vai somando isso. Mas tem uma coisa que eu chamo a atenção, Brito, que mesmo o dado positivo, porque todo mundo queria saber, mas qual foi o efeito desse distanciamento, né? E que, inclusive, num país onde a gente tem dificuldade assim, da accountability, a responsabilidade individual de cada um, né? Parece que alguém tem que dizer para você o que é certo, o que é errado, você não tem aquela ideia. Mas mesmo nesse exemplo que você deu, digamos assim, onde um político, mesmo que ele não fosse dos mais bem intencionados, mas com esse dado aí, ele poderia sair batendo lata e dizendo, olha aqui, ó, isso aqui funcionou. Não pode, é isso aí que... essa é uma das coisas que eu não entendo por que não foi feito, tá certo? Ainda mais nesse debate louco que tem aqui no Brasil e que tem nos Estados Unidos sobre se funciona ou se não funciona, ou por quanto tempo nós vamos aguentar, porque tem uma coisa sobre aguentar esse negócio, porque, como eu falei, tem gente no Brasil que tem dinheiro guardado no banco e quando fica de quarentena, fica em casa, encomenda comida, não sei o quê. Tem gente que não tem dinheiro guardado e se não trabalhar hoje, não compra comida amanhã. Então, é uma situação difícil que poderia ser melhor resolvida se a gente conseguisse fazer... se a gente tivesse conseguido fazer um esforço que fosse mais intenso por menos tempo, porque o assunto todo é quanto tempo as pessoas aguentam. Só que no processo de fazer, não se usou essa coisa de medir qual é a efetividade. Você veja, uma das coisas que me levou a procurar esses dados foi ver as conferências de imprensa que o governador de Nova York faz todo dia, mais ou menos ao meio-dia, e passa na CNN. Tá certo? Aí ele vem lá e ele mostra o dado. Quantas pessoas entraram no hospital hoje? Aí tem um gráfico que mostra a data que a pessoa entrou no hospital no dia que ela entrou. Então,
dá uma ideia para as pessoas que ele tem a coisa sob controle, que ele entende o que está acontecendo. Quer dizer, pode ser até que ele não consiga controlar, mas quem sabe o que está acontecendo está a 60% do caminho de conseguir controlar. Quem nem sequer entende, que não tem um número, não tem um dado, não transmite para quem está assistindo a ideia de que você sabe o que está acontecendo. Então fica uma coisa ali de boas intenções. O Como mostrava aquela curva dele do pessoa entrando no hospital, subindo, 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 daí começou a descer. Todo dia ele falava, não, desceu, mas não sei se vai continuar descendo. É verdade, não dá para ele saber, mas ele pode mostrar para o contribuinte, para a população, o dado do jeito que ele está. Eu não entendo porque que aqui a gente fica preso nessa coisa de ficar mostrando aquele dado cujo significado é tão limitado, tá certo? Não é inútil, mas é limitado. Podia muito bem mostrar as duas coisas. Quantos exames, quantos testes fez hoje e quantas pessoas morreram de verdade hoje, ou ontem, ou antes de ontem. Mostra as duas coisas, não precisa mostrar só um. Eu acho que a falta de ter dados aqui no Brasil, em São Paulo, no Rio, em todo lugar. São Paulo deve ser um dos lugares que mais tem, mas o Rio Grande do Sul tem um site bom sobre o negócio do Covid, com quanto tem em cada município, quantos testes fez, etc. Porque isso aí é o que as pessoas estão debatendo. Se as pessoas não souberem, elas ficam presas da maluquice do fake news, do sujeito que pôs lá outro dia, um desses de Brasília, que pôs esse gráfico que eu mostrei ali dos testes e falou, olha aí, está todo mundo de quarentena e cada vez morre mais gente. Deve ter gente que acreditou naquela maluquice. Professor Krieger, você... Sim? Então, temos muitas perguntas que estão chegando aqui, então vamos a começar, talvez eu vou, só para a gente ajudar a ter uma discussão e uma conversa, vamos começar a abrir. Então, a primeira pergunta que está aqui, que mandou o Paulo Nusenvig, espero que não estou... Nussenzweig. Sim, está dizendo, o número de óbitos pelo Ministério de Saúde está em um pouco mais de 23 mil. Devemos acreditar que já estamos mais próximos de 40 mil, considerando o comportamento das curvas? Não sei, Paulo, porque o problema aí é assim, é como está naquela figura que eu mostrei, que tinha essa Você aqui. quer voltar? Ok. Aí, essa daí que mostra um dado e o outro, a questão toda é a seguinte, se essa linha azul aqui, se ela vai entortar para ficar horizontal ou não, tá certo? Não sei, nós vamos ter que esperar um pouco de tempo, porque, sei lá, o único dado que eu consigo, que eu acho, que eu vejo publicamente mostrado sobre óbito é esse do registro civil. Outras autoridades poderiam ter um dado sobre isso com menos atraso, em vez de 2 semanas, 1 semana, aí poderiam contar para nós se essa linha azul está entortando ou não está, mas eu não sei fazer essa estimativa, Paulo. Ok. Então, talvez um pouco nessa mesma linha, a gente sabe que tem uma desfasagem nesses dados e que tem um problema, mas não conseguimos ainda... Espera um pouquinho, Lorena, deixa eu só falar uma outra coisa para o Paulo. Paulo, a história é assim, ó, também, você tem que pensar o seguinte, esse número aí, o número total, é a integral embaixo da linha azul e a integral embaixo da linha cor de laranja, não é o valor daquele momento. Então, mesmo que se a linha azul, por uma alegria que nos acontecesse, entortasse para baixo aqui, ainda assim o número total ia continuar subindo, porque a integral vai subindo, só que vai subindo mais devagar. Ela significa que o acumulado está entrando naquela segunda fase da curva logística. Desculpe, Lorena, só para completar, porque eu sei que o Paulo vai entender esse argumento aí da integral. Ótimo.
Então, vamos começar a abrir. Tinha uma outra pergunta que era do professor Glauco Arbix, que não sei se ele consegue falar pelo microfone, senão ele tinha a mão levantada. Tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Sim. Oi, Glauco. Então, Ô, Brito, tudo bem? diga. Tudo, e você? Tudo bom? Tudo em ordem. Guardadinho aqui em casa na caixinha, entende? Isso, quarentenado. Isso. Deixa eu fazer só. Eu tinha duas perguntas. Eu não consigo visualizar exatamente qual é o impacto da subnotificação no mecanismo que você está mostrando, entende? A impressão é que dá. Você trabalha com o número de mortos, exatamente é o dado mais palpável, vamos chamar assim, certo? Mas tem um impacto grande de subnotificação, inclusive mortos, que pode vir a deformar essa inflexão na curva que você está indicando. Então, eu queria saber se você pensou no assunto, você tem alguma ideia, vamos dizer assim, eu não sei como é que chama isso, mas qual seria um pouco a margem de erro do que você está falando, se a subnotificação, inclusive de mortes, foi muito grande. Esse é o primeiro ponto. A segunda, rapidinho, acho que o seu trabalho ajuda muito a pensar estratégias diferenciadas para combater tanto a crise quanto para pensar a saída da crise. Eu queria fazer uma pergunta retroativa. Se, vamos dizer assim, se você está apresentando dados para a gente visualizar um pouco a situação real de mortos relacionados com o distanciamento, se daria para a gente dar um passo atrás e pensar o seguinte: se o distanciamento tivesse sido maior antes, quantas mortes poderiam ser poupadas? Eu estou perguntando se isso funcionaria de acordo com a metodologia que você definiu, entende? A Universidade de Columbia, em Nova York, fez um trabalho desse, deu uma confusão gigante nos Estados Unidos, porque eles, na verdade, apontaram a responsabilidade do gestor público, que, estou resumindo muito, certo? Que deixou, na verdade, ele tomar posições mais fortes e que acabou levando, ou pelo menos levando a mais mortes, entende? Então, a minha pergunta é, até que ponto daria para voltar um pouco para trás, para a gente pensar que o desempenho da crise, o desenvolvimento da crise teria sido diferente se a gente tivesse alcançado índices razoáveis de distanciamento. É isso. Então, bom trabalho. Obrigado, Glauco. Primeiro, você perguntou sobre a subnotificação. Então, aí é assim, eu acho que nesse dado que eu estou usando, esse do registro civil, é mais possível que tenha uma sobrenotificação do que uma subnotificação. Porque ali eles estão a causa de morte que aparece no atestado de óbito pode ser COVID, porque teve um teste, ou pode ser porque o médico que atendeu o óbito consultou os parentes, ele estava com falta de ar, ficou muito tempo, então aí põe COVID, pode pôr suspeita de COVID. Tá certo? Tem a causa COVID e tem a suspeita de COVID. Além disso, eu somei nesse valor aí esse da síndrome respiratória aguda grave, que pode ser causada por outros tipos de vírus. Tá certo? Além disso, o site do Registro Civil permite a gente ver a quantidade de óbitos por várias causas de natureza respiratória. Várias. Tem pneumonia, tem insuficiência respiratória, tem septicemia. E dá inclusive para ver que, por exemplo, tem lugares no Brasil onde claramente os médicos começaram a marcar insuficiência respiratória quando não sabiam que era para pôr COVID, tipo dia 20, 25 de março. E aqui no estado de São Paulo, não, eles já estavam informados desde o começo, então você não vê aumento no óbito por insuficiência respiratória. Então é interessante como o Brasil é variado, é heterogêneo, quer dizer,
a instrução não chega instantaneamente em todos os lugares, tá certo? Então, tudo isso para dizer para você que eu não acho que tenha muita subnotificação nesse dado do registro civil. Mas, olha, eu só não acho, eu não consigo demonstrar para você, eu não sei se tem jeito de demonstrar que não tem subnotificação, mas o outro jeito que eu tenho para dizer, quase demonstrar, é que você pode fazer assim, fazer aquela história de comparar quantas pessoas estão morrendo neste ano em comparação com a média dos anos anteriores. E aí você vê que o número dá mais ou menos esse número que está dando aí. Não dá muito diferente, dá um pouco diferente, porque pode acontecer que tenha gente que está morrendo porque não conseguiu ir no hospital porque tem medo da infecção. Ou pode ser que porque estão pegando mais comida entregue em casa, tem mais motoqueiro que se acidenta e vai ter mais alguns que, desgraçadamente, vão morrer. Então, tem outros efeitos, mas dá para ver ali nesse negócio dos cartórios, inclusive isso. E a sua segunda questão, sobre se fizesse antes, se teria feito, veja, essa daí é meio... Eu não sei responder, mas é que, você veja, é uma situação difícil, né? Porque eu acho que quase todos os lugares do mundo onde fizeram quarentena sólida, essa tipo lockdown, eles fizeram depois que tinha um número alto de óbitos. Eu não me lembro de algum lugar que tenha feito antes. E aqui, na verdade, nós fizemos antes. Quando começou a falar disso aqui em São Paulo, foi quando teve o primeiro óbito. A Unicamp parou de funcionar no dia 16 de março. As escolas de São Paulo, o governador fechou no dia 18. Devia ter, a quantidade de óbitos era reduzida. Então, aqui em São Paulo e no Brasil, eu não acho que dê para fazer um argumento muito forte de que podiam antever e fazer 3 semanas antes. Talvez pudesse, pode fazer um argumento. Pô, mas viram o que aconteceu na China, o que aconteceu em Paris, o que aconteceu em Milão, mas uma coisa é ver, outra coisa é convencer as pessoas a fazerem quando o negócio não está acontecendo com elas. Então, é difícil ficar fazendo esse efeito que os americanos chamam de Monday quarterback, né? O técnico de futebol da segunda-feira, que fala, se tivesse feito não sei o quê, tudo tinha dado certo. Mas, um pouco pegando esse ponto, você mostra que a curva era assim, estabilizou porque a gente aderiu. E a última parte está dizendo, agora a curva está de novo aumentando. Então, uma pergunta um pouco dizendo de outra forma, estou fazendo a mesma pergunta, o fato que a gente não está fazendo medidas mais fortes hoje, nos está custando vidas por causa que a gente sabe que de novo a curva voltou. Então, neste momento a gente precisaria acordar de novo porque os dados estão sugerindo que estamos assim, não estamos mais assim. É verdade. O dado... Bom, aqui em São Paulo é um pouco... É quase assim, Lorena, mas não é, porque, quer dizer, subiu, eu mostrei essa figura aí mais para trás, mas depois ela começou a querer assentar aqui num... Olha lá. Ela é a linha azul aqui dessa figura. Ela subiu e depois começou a ficar horizontal de novo. Então, eu acho que tem um jogo complicado aí, que é uma coisa é o que as autoridades mandam fazer, outra coisa é o que as pessoas se convencem que devem fazer. Então, o medo faz as pessoas reagirem de um jeito diferente à ordem das autoridades, tá certo? Aí tem que somar isso, quer dizer, a pessoa tem medo, mas ela liga a televisão e está o presidente andando de jet ski ou abraçando as pessoas. Então ele fala, não, então vou ali na padaria só, não custa nada, tá certo? Então, o Brasil está numa situação que é difícil, tá certo? Acho que não tem resposta simples para essa coisa aí.
Não. A ver, vamos a voltar. Tem duas pessoas que eu coloquei como panelistas porque tinham enviado perguntas. Um é o José Antônio Galhardo e depois o Luiz Catalani. Então, José, não sei se você quer fazer a pergunta primeiro. Tá ouvindo, professor? Estou ouvindo. A pergunta sua é uma que está escrita aqui, né? Sim. Mortalidade associada à indisponibilidade. Primeiro, muito obrigado pela apresentação, achei bem interessante. E a minha questão tem a ver com, vamos dizer, a questão da disponibilidade de respiradores e de leitos de UTI. Isso seria, vamos dizer, uma das causas principais para você não conseguir atender e, com isso, vamos dizer, seria o grande fator de crescimento da mortalidade, né? No caso aqui em São Paulo, a gente não atingiu, vamos dizer, a capacidade máxima das UTIs vamos dizer, de atender. Chegamos bem próximo a isso daí, mas não chegamos a atingir a situação que, por exemplo, Nova York ou Itália acabaram sofrendo, né? E com isso a gente não teve, por exemplo, gente morrendo em casa da forma como aconteceu lá. Aí a minha dúvida, nesse modelo, né, nessa proposta da análise que o senhor fez, isso não está considerado. E eu tentei estudar um pouco esses dados para ver se conseguia levantar isso de alguma forma, porque o que aconteceu em abril e em maio, você teve uma ampliação dessa capacidade aqui no estado de São Paulo, pelo menos, ou seja, tanto a aquisição de novos leitos quanto de respiradores, né? Como é que a gente poderia... primeiro, se valeria a pena considerar isso na análise e de que forma obter esses dados, porque eu tentei levantar e não consegui, pelo menos, uma fonte fidedigna para isso, entendeu? Então, Galhardo, eu acho que aí é assim, ó, aquela subida que a gente viu acontecer para o caso da cidade de São Paulo, que é essa subida que acontece a partir do dia 20 de abril, ela trouxe a demanda por UTIs bem perto do 100%, mas ainda não está no 100%. Se você olhar hoje ali no site do governo do estado sobre isso, eles vão mostrar para você que está em 92%. Significa que tem UTI, mas pode acontecer isso que você fala, porque pode ter, mas num lugar onde a pessoa não consegue ir. É longe, não sabe que tem e assim por diante. Então, pode estar acontecendo isso, mas eu não saberia dizer isso aí. Quem teria que dizer é quem está ali no comitê de contingência para dar informação para a sociedade todo dia, dizendo, olha, tem UTI em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Se você precisar, vai aqui, vai ali, ou não vai em tal outro lugar, sei lá eu. Mas a informação teria valor, né? É uma pena que não informem a gente tão especificamente. Então, o máximo que eu consigo dizer é isso, tá certo? No Rio de Janeiro, eles chegaram num ponto de estar mais perto daquela situação lá de Nova York, da Lombardia, né? De não ter o lugar para a pessoa em Fortaleza também. Mas eu não saberia dizer muito mais do que isso, pela mesma razão que você perguntou, porque não tem esse dado acessível para a gente ver, a não ser um dado global que tem ali no site que a SEAD mantém, que diz que hoje tem 92% das UTIs ocupadas na Grande São Paulo, na região metropolitana. Mas a gente, só complementando, não sei se você fez a comparação, a média de mortes, talvez um pouco perguntando, parecido ao que ele está dizendo, como um dos motivos de ter mais óbitos poderia ser falta de UTIs leito. As taxas da morte não parecem ser diferentes dos casos comparativos de mortes que você olhou em outros lugares do mundo, ou pelo menos dessas taxas de prevalência que estão sendo citadas, parece que nosso comportamento de óbitos está seguindo parecido?
No município de São Paulo, eu acho que está razoavelmente lenta a ascensão. No estado está mais rápida. Por aquela razão que eu falei, que no estado o vírus está entrando, está sendo levado para lugares onde não tinha o vírus. Tá certo? Sim. E eu não sei como é que vão conseguir controlar isso. Entendi. Talvez não tenha como controlar, porque é dessas coisas que é como a Angela Merkel falou, em algum momento 70% da população terá tido essa doença aí, a menos que descubra uma vacina antes. Sim. Luiz, obrigada pela paciência. Você gostaria de fazer a pergunta? Já que você me deu o direito de fazer ao vivo e a cores, vou aproveitar essa oportunidade. Brito, parabéns. Você, como sempre, o wizard do data mining. Vou te fazer uma pergunta que talvez force você a usar mais ainda a sua expertise de data miner aí. Se a gente tivesse uma correlação entre esses dados que você achou do portal da transparência dos registros civil, com dados de isolamento social, também regional, eu gostaria de saber se é possível fazer, ou se você pensou em fazer um agrupamento ou um estudo dos bem comportados versus os mal comportados. Isto certamente seria o documento que o político X ou Y poderia utilizar, dizendo, aqui está um mau exemplo, essa é a curva verdadeira, aqui está um bom exemplo, essa é a curva. Seria possível fazer isso? Quer dizer, você tem alguma origem aí que dê para fazer uma correlação entre o teu dado de IIS, você deu essa sigla IIS? Eu acho que é possível, Luiz. Só que, quer dizer, eu não poria nessa forma de bem comportado e mal comportado, porque às vezes eu tenho sempre insistido nisso. Pode haver muitas pessoas no Brasil que não consigam aderir ao distanciamento social por necessidade de sobrevivência. Então, quando a gente fala bem comportado e mal comportado, fica parecendo que é só uma questão da vontade da pessoa. Às vezes não é. Tem gente, do jeito que o Brasil tem pessoas que, se não forem para a rua para ganhar o dinheiro de amanhã, não vão ter dinheiro para a família comer amanhã. Então, tem que cuidar. Mas eu acho que entre a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo, dá para a gente ver essa diferença. Porque quando você olha a curva do Rio de Janeiro, ela tem um pequeno platô ali em torno do dia 5 de abril e depois logo já começa a subir velozmente. E aí é quando ela cruza a curva da cidade de São Paulo. Porque ali provavelmente chegou mais rápido o vírus em regiões onde as pessoas não conseguiriam seguir a recomendação do confinamento. Então, eu acho que dá para ver, dá para fazer comparações entre localidades e ver isso sim. Se eu me posso intrometer, na nota técnica que inspirou um pouco, provocou você para trabalhar, a gente justamente, isso é o que detectamos, essa diferença. Acho que no Rio de Janeiro existe mudança nas políticas de distanciamento social, que elas também influenciam a adesão. Então, estamos vendo que alguns governos não são claros no pacote de medidas e que vão alterando essas medidas. Isso também é um fator. Ótimo. O Pedro Rafi também enviou várias perguntas, então coloquei o Pedro também para ver, porque acho que as pessoas perguntam melhor do que eu repetindo o que eles escrevem. Pedro, você gostaria de falar? Sim, eu vou resumir aqui as perguntas, parabenizando desde já pela excelente apresentação. Uma das questões dada essa defasagem entre a ocorrência do óbito
e a confirmação pelas secretarias de saúde, se talvez já seja possível que o estado de São Paulo tenha atingido o platô, mas por causa dessa defasagem, o isolamento acaba sendo prolongado porque acredita-se que ainda estamos na fase ascendente. E aí, emendando ainda nessa pergunta, se caberia sugerir às secretarias de saúde que criassem 2 séries temporais. Uma com a data da efetivação do conhecimento da doença e uma outra série reconstruída para trás, em que se agrega a datas anteriores, efetivamente a data do óbito. A outra pergunta é que o senhor defendeu o isolamento por bairros ou por regiões. Eu entendo que, em termos de Brasil, nós temos vários países dentro do nosso país com dinâmicas diferentes da doença. Mas minha preocupação é a seguinte: se for feito um isolamento por bairro, não há o risco que as pessoas se desloquem, as pessoas de um bairro certamente, com elevado grau de contágio, fazem as compras em outros centros e de outras regiões, e isso pode prejudicar ambas as regiões, tanto a região isolada quanto a não isolada. Veja, Pedro, obrigado pelo comentário. Começando dessa sua última parte, quer dizer, na verdade, não é que... Eu acho que eu não cheguei a propor que o isolamento fosse diferente em diferentes bairros, porque eu acho que esse problema que você levanta é um óbvio, tá certo? As pessoas vão migrar, passar de um lugar para o outro. O que eu estava querendo dizer é que a gente precisaria ter os dados por bairro para entender melhor o problema. Aí, depois que entender melhor o problema, alguém vai aparecer com uma solução racional para a coisa. Percebe a diferença? Eu não estou querendo já dar a solução, eu estou dizendo que nós não estamos conseguindo entender o problema porque a gente fica falando de um agregado ali de que na cidade de São Paulo é 40 e tantos % você lê na televisão, mas a cidade de São Paulo é como você falou, é um monte de lugares completamente diferentes. Então a gente precisava entender melhor onde é que isso está. Como a gente não tem ainda, espero que venhamos a ter a capacidade de entender melhor com testes em massa, que seria o ideal, entender desse jeito seria uma maneira preliminar de ir começando a entender. Então, esse é que é um pouco o meu ponto ali ao falar da questão da localização, entendeu? Acho que para achar uma solução para sair desse negócio, nós vamos precisar entender melhor o problema. Entender melhor significa olhar com uma granularidade um pouco melhor. E o que foi a outra coisa que você perguntou? Que eu comecei a anotar aqui e esqueci. Se São Paulo pode já ter atingido o platô, mas como nós temos a questão da subnotificação ou atrasada, e se seria possível sugerir a criação de 2 séries? Então, eu não sei se já atingiu o platô. Quer dizer, atingiu num certo ponto, mas depois não conseguiu manter. E aí saiu de controle de novo. Que serve para a gente entender como é que é frágil esse negócio. Na hora que você fica aquele períodozinho que eu mostrei ali até o dia 20 de abril, que a curva ia até descendo levemente, menos 1 óbito por dia. Mas daí, de repente, começou a subir. A diferença ali foi esse índice geral da cidade mudou de um valor que era 56% para 52%. Quer dizer, é um botão super sensível. Então, eu concordo com o que você fala. Não seria bom se quem está planejando isso pudesse olhar 2 séries, uma baseada nos testes, outra baseada nos óbitos supostos, com causa mortes mais frágil, etc., para entender melhor o que está acontecendo. Concordo. Eu acho que essa é uma questão que eu queria reforçar. Uma das coisas que nós estamos vendo muito na rede de pesquisa solidária é justamente que a qualidade dos dados é muito importante
o tipo de dado que se está coletando, como ele se está coletando e a velocidade da pandemia, ela requer um outro tipo de dado coletado de uma outra forma e enxergado e entendido de uma outra forma do que a gente tem para muitas coisas neste momento. Estamos procurando, dados os dados que a gente tem, e eu acho que esta apresentação é um exemplo muito bom de usar melhor os dados limitados que a gente tem, temos que aprender a utilizar eles melhor para orientar as políticas públicas. O Felipe Gutierrez está perguntando aqui se você consegue estimar quantas vidas foram salvas, dar um número com esse esforço de vocês ficarem em casa. Se a gente gostaria de ver o recado para as pessoas entender a notícia positiva, qual seria essa manchete? Então, aí é um ponto delicado, que é assim, isso é o que motiva todo mundo, né? É o assunto de evitar os óbitos. Então, se a gente pega uma figura como aquela, onde estava a linha, quando a linha tracejada, a continuidade da tendência dizia que era para estar morrendo 200 pessoas por dia, se estiver morrendo 150, você está salvando 50 por dia. Que, né, ao fim de 10 dias são 500. Então, é uma coisa que vai acumulando. Mas tem uma coisa que ontem tinha uma matéria, ou domingo, acho que tinha uma matéria na Folha sobre um estudo feito por uma equipe de economistas americanos que faz a gente pensar, tem uma coisa acho mais trágica e mais difícil desse problema, que se conecta com aquilo que eu citei aqui, a Angela Merkel, que falou 70% das pessoas vão ter essa doença. É que, às vezes, não é que as pessoas não vão morrer, você está adiando a hora dela pegar a doença. Percebe? Porque a história de achatar a curva é adiar. Enquanto não acharem uma vacina ou um antiviral para tirar o vírus das pessoas antes da pessoa chegar ao óbito, o assunto é difícil. Certo? Então, na verdade, a vida salva, mesmo assim, duramente falando, é aquela vida que você salva porque não faltou UTI respirador do hospital. Aí sim, esse aí foi lá e se salvou porque conseguiu entrar no respirador. Agora, essa do gráfico, eu não sei. Pode ser só que vai demorar mais para a pessoa pegar mais adiante a coisa. Mas tá bom, adiar a morte sempre é bom, né? Sim. Ok. A ver, temos duas perguntas. A Tatiane Souza. Sim, Tatiane? Oi. Oi. Primeiro, obrigada pela apresentação, foi excelente. Muito boa, obrigada, professor. E eu mandei uma pergunta, mas então vou aproveitar e fazer duas. Já que eu tenho oportunidade, talvez o professor Krieger também possa comentar. Primeiro é sobre o registro do óbito. Já que a gente não tem uma orientação federal sobre o registro do óbito de Covid, e daí a gente vê alguns decretos estaduais sobre o que deve ser registrado ou não, se isso teria alguma implicação nos resultados. Ou até, assim, até para demandar uma orientação do Conselho de Medicina, porque o que eu tenho visto é o Rio de Janeiro, por exemplo, com uma orientação sobre registro de óbito diferente de São Paulo, então se isso teria alguma implicação no resultado final. E a segunda pergunta foi muito motivada por essa discussão da morte evitável, né? Eu acho que a gente trabalha com morte evitável para o sistema não colapsar. Então, por exemplo, Manaus colapsou. E esse colapso a gente vê que teve óbito porque não teve acesso à UTI.
A gente viu isso e provavelmente quando destrinchar daqui a um tempo a gente conseguir olhar por regiões, a gente também encontre isso, que em Fortaleza, alguns bairros, a gente teve um óbito que seria evitável por causa do sistema. Então, se essa análise, para onde não colapsou, por exemplo, São Paulo, que chegou perto e não colapsou, se essa análise comparativa do maior número de óbitos poderia considerar a estrutura etária da população ou a prevalência de comorbidades, se a gente conseguiria fazer isso para ver, olha, esse excesso de óbitos pode ser por uma característica daquela população ou não. É isso. Obrigada. Obrigado, Tatiane. Veja, isso aí, eu creio que, eu tenho que dizer que eu não sou um especialista na epidemiologia da coisa. Eu sei olhar a série de números e tentar tirar informação dali. Mas nesse trabalho que eu citei aí, esse dos franceses que estudaram os 95 mil casos, eles olharam para esse tipo de efeito, para esse tipo de registro, de comorbidade, etc. E é possível fazer. Os dados existem, então, registrados em algum lugar. O problema é em qual lugar e como que faz para ter acesso a eles. Mas a outra parte da sua pergunta, sobre a uniformidade na maneira de preencher a certidão de óbito, aí realmente, enquanto não tiver uma orientação nacional, fica mais difícil, né? Como eu falei, você olha em lugar como, acho que Manaus e Fortaleza, tem um crescimento grande dos óbitos por insuficiência respiratória, que muitos deles devem estar escondendo o caso de Covid, que aqui em São Paulo não tem, porque teve uma orientação, acho que no fim de abril, sobre como que o médico deveria marcar. Ele precisa mencionar a SARS ou a doença respiratória aguda. Tem uma classificação CID, acho que é U4.9, U7.0, tem um número ali no código, na classificação internacional de doença. Mas uma norma nacional, eu acho que ajudaria. Eu nem sei se tem, pode ser até que tenha e eu não conheça, mas se não tiver, ajudaria até. Sim, só para acrescentar que a gente está vendo que isso mundialmente está difícil, mesmo comparar os óbitos no mundo, porque alguns países dizem se era uma pessoa que tinha câncer e essa pessoa contrai Covid, alguns governos nacionais orientam que essa morte seja classificada pela doença do câncer e não pelo fato da pessoa ter contraído o vírus. Então, temos que ter muito cuidado com esse dado comparado por esse problema. A gente já reparou, a Alemanha utiliza esse critério, por exemplo. Então, as mortes na Alemanha de Covid são menores. Um dos motivos é porque tem uma orientação de classificação diferente que em outros países. Então, é um assunto super complexo para analisar os dados. É verdade, é que é uma doença que tem 3 meses de existência, né? 4 Sim. agora. Natália Moreira, ela tem uma pergunta também, mandou no chat. Não sei se, Natália, você consegue falar, sim? Consigo. Muito obrigada pela apresentação, professor. Eu aprendi bastante, foi muito, muito interessante ouvir o senhor estava falando sobre as séries. Eu tenho uma dúvida sobre o slide 14, se poderia voltar na apresentação. 14. Se o senhor poderia explicar um pouco mais sobre o modelo estimado e quais os parâmetros que estavam no modelo que o senhor estimou para a curva de óbitos antes e depois das intervenções. Obrigada. Então, mas qual que é a sua dúvida? Desculpe. Um pouco mais sobre, se o senhor poderia explicar um pouco mais sobre o modelo que foi estimado e os parâmetros. Então, o modelo é uma coisa razoavelmente rudimentar, quer dizer, olha lá, eu peguei a linha e dividi em 3 partes, porque ela parece para mim uma linha, um zigue-zague ali.
Tem um pedaço que está subindo a 2,9 óbitos por dia. Esse aqui que tem essa linha tracejada onde está o mouse. Depois do dia 5 de abril, ela está descendo a 0,9 óbitos a menos por dia. E depois do dia 19 de abril, começa a subir de novo a 2,9. Aliás, 2,9 é esse. O outro antes era 3, mas é quase paralelo. Então, é um fitting, um ajuste com uma linha reta. Às vezes, as pessoas que fazem modelo epidemiológico, quando eu mostrei para uns desses que entendem e gostam de modelo, eles me falaram, mas e por que você não usou uma exponencial? Eu falei, olha, eu não usei uma exponencial porque quando eu olho aqui parece uma linha reta para mim. Não tem jeito de eu forçar uma exponencial nisso aqui. Sim, só uma dúvida. Então, o senhor tinha um lag da variável dependente apenas? É um lag da variável dependente, exatamente. Ok, obrigada. Ótimo. Ok, vamos lá. Vamos só ver aqui. Acho que consegui Luiz Sérgio. Ok. Então, Luiz Sérgio está com uma pergunta que tinha pulado dele. Desculpa que tivemos muitas pessoas que estavam com perguntas em diferentes lugares, então não sei se tinha antes, ele estava na fila e eu pulei dele, mas Luiz Sérgio, se você puder agora fazer a pergunta. Boa noite. Parabéns, está me ouvindo? Estamos ouvindo perfeito. Parabéns pela aula, professor, bastante didática. E uma coisa importante que o senhor fez nessa aula foi falar sem ideologia. Parabéns por isso. A minha dúvida seria o seguinte, face à subnotificação da doença, não seria importante comparar as séries históricas de mortalidade dos anos anteriores com a mortalidade atual? Isso não apressaria, não possibilitaria tomar uma decisão mais imediata, uma decisão de política de saúde mais imediata? Veja, eu não sei se tornaria mais premente a coisa, porque eu tenho a impressão que uma parte importante do debate que se trava no Brasil é sobre o resultado de fazer a estratégia de distanciamento social. Então, por isso que eu enderecei essa questão. Porque eu acho que não está muito... Bom, talvez você tenha razão. Tem uma outra parte do debate que há mais pessoas morrendo nesse ano do que tinha em anos anteriores, porque é tal história se é uma gripezinha ou se é uma coisa séria. Acho que tem um gráfico que eu pus na tela aí, que é o gráfico compara, tem uma linha azul de 2019 e uma linha cor de laranja de 2020. Não é difícil ver que tem uma diferença entre as duas a partir do final de março, tá certo? Então, a pergunta que você está fazendo é sobre essa linha aí. É possível demonstrar isso. Só que eu acho que isso é uma outra parte da discussão, mas é relevante também. É sobre a relevância da doença. O meu ponto ali foi todo focalizado na relevância, supondo a relevância da doença, então eu já supus isso, ver como é que a gente demonstra a relevância do distanciamento social para evitar uma doença relevante. Mas tá bom, se der 2 passos atrás, chega nesse gráfico que você sugeriu, que está aí na tela. Ótimo. Bom, eu acho que conseguimos todas as perguntas e comentários que entraram aqui. Só que faltou, a última que faltou foi Moacir, que eu não estou vendo se ele está ainda. Moacir, se você gostaria de fazer a pergunta que você tinha colocado aqui. Moacir? Que se eu posso ler, ok? Então, Moacir a pergunta ele acha que enviou mais em cima, então só vou ler aqui.
a preocupação do Moacir é como usar os dados científicos para convencer a população a ficar em quarentena, pois estamos vendo que, do ponto de vista científico, tenho a clareza do que fazer. Com quais instrumentos poderíamos usar para isto, para quebrar as influências do senso comum ou até das notícias falsas? Então, Moacir, é que eu acho que é mais complicado do que isso, porque eu acho que a gente não deve deixar de reconhecer que para muitos brasileiros é muito difícil, talvez impossível, ficar em quarentena. Então, precisa achar um caminho aí que leve em conta que o Brasil é um país de muita desigualdade. Nós não somos Londres, certo? Ou Paris, que chega lá e põe a polícia a pegar as pessoas por 2 meses se botar um pé na rua. Eu acho que o nosso problema é maior do que o deles. E o nosso problema teria sido, aí voltando de alguma forma na questão do Glauco, sobre se a gente tivesse conseguido fazer isso mais profundamente em menos tempo, talvez a gente tivesse... Mas é dessas coisas, que quando você está ali no fragor da batalha, nem sempre você acha o caminho certo na hora. Os chineses também não acharam. Se eles tivessem controlado isso quando tinha 10 casos, a gente não estava aqui fazendo isso. Mas é difícil, tá certo? É um problema que vai sendo resolvido à medida que vai se andando. Mas o meu ponto, voltando à sua questão, quer dizer, eu acho que tudo que as autoridades puderem fazer para demonstrar objetivamente para as pessoas que a doença é grave, tem um efeito sério e enquanto a gente não tem como evitar a doença ou como curar a doença rapidamente, a gente precisa do distanciamento social. Só que, ao mesmo tempo, as autoridades precisam também estar pensando que não vai poder ter distanciamento social por 6 meses. Quer dizer, as pessoas vão sair na rua para pegar o que acharem, porque é assim. Tá certo? Então, precisa aprofundar para resolver logo esse negócio. Não dá para ficar eternamente achando que todo mundo tem dinheiro guardado na Caixa Econômica para fazer a semana seguinte, a outra, etc. Porque é mais complicado que isso. Muito mais complicado. Sim, que estamos em um momento muito difícil, não? Porque para mim, esse slide 14 é um slide muito... levanta uma pergunta difícil. Fizemos um sacrifício muito grande, salvamos, provavelmente diminuímos muito a transmissão, mas ao mesmo tempo fizemos medidas moderadas e tivemos adesão moderada. Uhum. E hoje estamos em um momento que temos que decidir. Vamos a pedir para as pessoas ficar ainda mais em casa, mais rigorosamente do que fizeram até agora? Conseguimos convencer eles? E com que argumentos? Com quais? É difícil. Então, eu não tenho resposta para essa pergunta, não. A resposta que eu tenho é que é possível demonstrar para as pessoas que fazendo o distanciamento social reduz a incidência da doença. A minha resposta termina aí. Daí para frente eu não sei responder. Mesmo aqui, com todos os problemas que a gente tive, com tudo que tive. É uma pena que a gente não tenha demonstrado isso antes, para as pessoas entenderem e falar, não, então eu vou fazer mais um pouco, porque daí em 2 semanas resolve esse negócio. Sim. Mas veja, ao dizer isso, eu não estou querendo dizer que eu não quero entrar nesse caminho, porque o Brasil entrou num trilho ali de que tem que achar o culpado e tem que punir o culpado. E eu acho que não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um problema muito, muito difícil de tratar,
numa sociedade que está dividida e que quer preservar os valores da democracia frente a uma ameaça muito grande, que é esse negócio do vírus. Então, é preciso ir tateando para achar o caminho. Eu não sei dizer qual o caminho que é, mas eu estou disposto a contribuir desse jeito, do jeito que eu sei fazer. Outros sabem fazer de outro jeito. Sim. Professor Krieger, você quer fazer alguns comentários? Acho que estamos chegando perto de encerrar. Eu não sei se você... Eu intervim várias vezes já. Não, eu só queria novamente agradecer o Brito e mesmo o pessoal que prestigiou, né, todo esse seminário que assistiu, fez as perguntas, lembrar que esse material vai estar disponível em mais de um local, tanto no site que a Lorena tem no departamento, quanto na rede de pesquisa solidária.org, que é o site aí do nosso da rede. E eu acho que o que ficou patente é isso, né? Quer dizer, cada vez mais a gente tem chance de ver como dados podem ser informativos, mesmo no meio da pandemia, né? Quer dizer, e é isso que é importante, e a nossa sociedade vai ter que começar a encontrar seus caminhos. O nosso papel é muito claro, é continuar fornecendo esse tipo de elementos. Eu acho que é isso mesmo. O Brito deixou bastante claro esse ponto e eu acho que nós todos concordamos com isso. A pena que o Estado seja disfuncional. E para tratar de um problema complexo é necessário não só dados, mas um nível de organização em vários níveis aí, né? Vamos ver se com isso, pelo menos a próxima, a gente aprende um pouco. Como se já não tivesse complicação suficiente, né? Professor Brito, queremos agradecer muito, muito. Realmente, nós na rede nos sentimos super inspirados. Todos os alunos que estão em meu grupo, a gente está super feliz, animado, engajado em trabalhar com estas pesquisas. E quando a gente vê que grandes pesquisadores no Brasil também estão engajados, que estamos dialogando, que estamos todos procurando ajudar a sociedade e os gestores, só nos dá mais segurança que a gente está caminhando no caminho certo. É um caminho difícil, todos os dias tem que corrigir os dados, tem que corrigir os modelos, tem que discutir as incertezas, mas esse seminário para mim é um excelente exemplo do que a gente consegue fazer. Dado a limitação que a gente tem com os dados, sempre podemos utilizar eles melhor. E sempre podemos repensar e utilizar esses dados para ter outra forma de olhar a pandemia. Então, agradecemos imensamente. Você nos deu muito para pensar. E como o professor Krieger disse, a gente sempre disponibiliza as gravações. E sabemos que muitas pessoas depois continuam, é uma semente que a gente planta, que espera que ela continue crescendo e ajudando as pessoas a compreender melhor o que estamos vivendo. Então, super, super obrigada. Muito obrigado, Lorena, muito obrigado, Krieger, pelo convite, pela oportunidade. Quer dizer, eu acho que o resumo do que eu quis transmitir aqui é uma coisa que eu falei outro dia numa entrevista que eu fiz, que é: não vai ter caminho sem sofrimento para sair desse problema, mas a gente pode sofrer um pouco menos se a gente prestar mais atenção naquilo que a ciência, a objetividade, o bom senso disser para nós. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, muito, muito obrigada a você.